Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz, em muita harmonia, para que possamos nessa noite absorver a mensagem do Evangelho em nossos corações, a fim de podermos no nosso dia a dia vivenciá-la segundo as oportunidades que batem à nossa porta. Junto à porta das ovelhas, na cidade de Jerusalém, a cidade prometida, havia uma região muito conhecida naquela época, chamada Betesda. Betesda era conhecida em toda Israel como um lugar onde iam pessoas com os mais diferentes tipos de aflições e sofrimentos. Ali haviam 5 alpendres cheios de água e acreditava-se que aquelas águas eram milagrosas. Em torno dos 5 alpendres ficavam os necessitados de toda sorte, paralíticos, cegos, surdos, mudos, também os leprosos a certa distância, pessoas com os mais diferentes tipos de enfermidades, ficavam ali à borda da piscina, porque acreditava-se que quando a água se movia, a primeira pessoa que caísse dentro da piscina ficava totalmente curada. E por diversas vezes, o povo ali reunido pôde ver muitas curas sendo feitas. Afinal de contas, o que conta na intimidade do nosso coração é a nossa fé, o nosso merecimento e a nossa vontade. Jesus algumas vezes esteve na região de Betesda quando foi a Jerusalém. E naquele sábado pela manhã, o mestre, estando na cidade prometida, decidiu retornar àquela região. Aquele dia em especial, um grande tumulto, porque era uma região de necessitados, mas também era um local onde se mercadejava, vendiam os mais diversos tipos de produtos, era um lugar turístico, onde todos queriam ver com seus próprios olhos as curas sendo realizadas. E Jesus, naquele sábado, ao passar por aquela região, se deparou com um paralítico que se encontrava ao chão mendigando. Era um homem muito conhecido naquela região, porque há 38 anos ele era levado ali pelos seus amigos. Sempre com a sua escudela na mão, ele buscava receber as moedas que eram jogadas para o seu sustento. Naqueles dias de Jesus aqui na terra, as pessoas portadoras de deficiências e de algumas enfermidades eram colocadas de lado dentro da sociedade. Não tinham valor algum. O que poderia fazer um paralítico senão ser um peso para a sociedade, para a sua família? Era o que se pensava a respeito. Então Jesus, ao ver aquele homem naquela condição, foi tomado de íntima compaixão. E aproximando-se dele, fez uma pergunta: Tu desejas ser curado? O homem que estava sentado ao chão ergueu a sua cabeça, olhou para o Nazareno, aquele que ali se encontrava, que para o paralítico era um desconhecido, e lhe disse: Senhor,
há 38 anos eu tenho sido trazido aqui pelos meus amigos, mas vede, estou longe da piscina de água. Quando as águas se movimentam, outro cai antes de mim e fica curado. Como poderei obter a cura? Jesus continua olhando serenamente para aquele paralítico e lhe pergunta novamente: tu desejas ser curado? E naquele instante, o homem caiu em si e deu a resposta que Jesus aguardava: eu quero. E quando Jesus escutou da boca do paralítico de Betesda estas palavras, o mestre então lhe disse: levanta-te e anda. E naquele exato momento, o homem levantou e andou. Pegou o seu leito, a sua esteira, colocou sobre as costas, e todos aqueles que estavam ao derredor ficaram maravilhados, porque era um homem paralítico já há muito tempo conhecido. Todos queriam saber quem havia lhe curado, mas ele não sabia. Jesus, com o tumulto que se fez ao entorno do homem curado, afastou-se, seguiu viagem, e agora aquele paralítico que voltara a andar não sabia ao menos quem lhe tinha restituído a saúde. Os homens que viam aquele carregar a sua esteira, a sua cama sobre as costas, logo lhe disseram: mas hoje é sábado, não podes carregar a sua cama. E ele disse: mas aquele que me curou realizou maravilhas, porque eu não posso ao menos carregar o meu leito sobre as costas? E aqueles que haviam questionado silenciaram, porque não tinham o que dizer para o homem convicto do que deveria realizar. Ao final do dia, o ex-paralítico foi ao templo para fazer as suas orações, para demonstrar a sua gratidão a Deus pela cura realizada, e ali se encontrou com Jesus. O mestre de Nazaré também estava no templo do rei Salomão. E o curado começou a apontar Jesus como sendo o homem que o havia curado. E Jesus, então, olhando nos olhos, lhe diz: vai e não tornes a pecar, para que não sucedas a ti algo pior. A cura do paralítico de Betesda é para todos nós uma grande referência quando somos convidados a refletir sobre a vontade e a coragem nas nossas lutas diárias. Todos nós, indistintamente, que nos encontramos na fraternidade nessa noite, passamos por dores, por aflições, que às vezes se manifestam na nossa vida através de doenças, de enfermidades, de problemas afetivos, financeiros, conflitos íntimos dos mais variados. É natural que, estando no mundo de provas e expiações, essas oportunidades cheguem em nossa vida. No entanto, aprendemos com o Evangelho de Jesus que a cada um será dado segundo as suas obras. Naturalmente que tudo aquilo que a vida nos apresenta como recursos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, é porque necessitamos, e principalmente é porque temos condições de vivenciar.
porque, do contrário, Deus seria injusto de nos dar uma experiência que nós não temos condições de sobrepujar, de viver, de tirar dela o engrandecimento moral e espiritual. Mas quando essas situações elas surgem na nossa vida, às vezes nós acreditamos ou que não suportamos, que não temos forças para prosseguir, ou então que não merecemos aquela experiência. E isso faz com que nós fiquemos estagnados na jornada. Daí a importância da vontade, porque a vontade é a mola propulsora da nossa vida. É a vontade que nos faz movimentar, de sair de um ponto para ir a outro, sair de uma condição para uma melhor. Na cura que nós narramos, a cura do paralítico de Betesda, nós vamos observar que esse homem, há 38 anos, era levado por seus amigos para aquele local. Ora, acreditava-se que as águas eram milagrosas, que quando a água se movia, aquele que caía por primeira vez ficaria totalmente curado. Por que é que o paralítico ficava longe da piscina? Se ele realmente desejasse ficar curado, ele pediria aos seus amigos para o colocarem do lado da piscina, porque quando a água se movesse, ele mesmo com a sua mão impulsionava e se jogava dentro da piscina. Então ele queria ficar bem distante para ter o desculpismo. Quando Jesus chega na região de Betesda e aproxima-se do paralítico, ele faz a pergunta: tu queres ser curado? E o paralítico justifica-se: ó Senhor, mas há 38 anos eu sou trazido aqui pelos meus amigos, fico longe da piscina, quando a água se movimenta, outro cai no meu lugar. Jesus não estava perguntando isso para ele. Jesus não estava perguntando para ele por que ele não havia sido curado até aquele instante. Jesus estava questionando se ele desejava ser curado. E o homem apresentou as diversas justificativas do fato dele estar há 38 anos naquela condição. Então, quando o mestre faz novamente a pergunta: tu queres ser curado? Ele cai em si e começa a meditar sobre a proposta que aquele homem lhe trazia. O paralítico de Betesda se parece muito conosco, porque muitas vezes nas circunstâncias da nossa vida, inconscientemente, às vezes nos comprazemos com as experiências pelas quais nós passamos. Entramos na zona de conforto. Outras vezes, ficamos na posição cômoda das pessoas nos atenderem nas nossas necessidades. Muitas pessoas, inconscientemente, gostam de estar doentes. Porque quem está doente não precisa trabalhar, tem quem trabalha para ele. Quem está doente não precisa agradar ninguém, precisa ser agradado pelos outros. Numa conceituação equivocada a respeito das experiências da vida. Quando nós movimentamos os recursos dentro do nosso coração, por meio da vontade, nós abrimos campo para que o auxílio chegue. A vontade, ela já foi estudada por pesquisadores e cientistas. Não é apenas um conceito trazido pelas religiões como uma forma de nos mostrar
que é possível sair da condição em que nós nos encontramos. O Dr. Bernie Siegel, um cancerologista americano, fez um estudo extraordinário acerca da vontade no campo da saúde e da doença. E ele pôde demonstrar, por meio de experiências dentro do consultório médico, o quanto a vontade movimentava a cura dos seus pacientes. O quanto a vontade fazia com que os seus pacientes permanecessem doentes. O quanto a vontade fazia com que o tratamento ficasse estagnado. Ele pôde trazer diversos relatos de pacientes que puderam passar por diversas experiências de acordo com a vontade que tinham de se curar ou de não se curar. Uma das histórias mais notáveis que nós temos do Dr. Bernie Siegel é de uma senhora que foi consultar e, após os diversos exames realizados, constatou-se que ela estava com câncer generalizado, já em metástase. Era algo muito grave. O Dr. Bernie Siegel, após realizar a bateria de exames, acompanhar o caso daquela senhora, percebeu que a medicina não tinha muito o que fazer por ela. Mas a senhora estava diante dele, trazendo a esperança, trazendo dentro do seu coração a vontade de se curar. E ela fez ao Dr. Bernie Siegel a pergunta: doutor, qual é o tratamento que o Senhor me prescreve? Qual é a probabilidade de eu ficar curada? Era uma pergunta muito delicada na resposta que seria dada. O Dr. Bernie Siegel meditou, mas como médico também não poderia enganar a paciente. E ele disse que a medicina poderia fazer muito pouco para o caso do câncer avançado em que ela se encontrava, mas que tudo que fosse possível seria realizado. E ela então voltou a perguntar: mas eu gostaria que o senhor me desse números. Qual é a probabilidade que eu fique curada? Não havia probabilidades para o caso dela. Então o Dr. Bernie Siegel, muito tranquilamente e sincero, disse à paciente: bom, o seu caso, pela minha experiência médica, seria um caso de cura em 1 milhão. Ela levantou-se da cadeira onde estava sentada, olhou nos olhos dele e lhe disse: pois o Senhor inicie agora mesmo o meu tratamento, porque eu serei 1 em 1 milhão. E ela teve uma excelente sobrevida. Não ficou curada da enfermidade, do ponto de vista físico, mas libertou-se do ponto de vista espiritual. Curou-se internamente. Com a vontade que tinha, prolongou a sua existência, passando pelas experiências que a vida lhe apresentava e retirando dela o aprendizado. O Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, escreve um capítulo inteiro falando a respeito da vontade. E de uma forma muito didática, ele diz que a nossa mente, ela pode ser comparada a um grande escritório, cheio de departamentos. Existe o departamento do desejo, o departamento da memória, o departamento da imaginação, o departamento da inteligência. Todos estes departamentos, no entanto, são gerenciados por um gabinete, que ele chama o gabinete da vontade. É a vontade que faz com que nós nos movimentemos ou que fiquemos estagnados na estrada. A vontade está muito mais presente na nossa vida do que nós imaginamos.
Se hoje nós estamos aqui nessa noite, participando dessa reunião, é porque tivemos vontade de vir. Creio eu que nenhum de nós estamos aqui obrigados. Viemos porque quisemos. Então a vontade nos fez sair do nosso trabalho, da nossa casa, de onde nos encontrávamos, para estar aqui. Daqui a pouco, quando a reunião terminar, nós vamos retornar aos nossos lares e pela nossa vontade, a depender da nossa condição que viemos, se foi com carro próprio, nós vamos escolher qual caminho vamos fazer de volta, pela vontade que temos. E assim nós vamos a todo instante fazendo escolhas, utilizando da nossa vontade. E quando nós utilizamos dessa vontade na nossa vida, automaticamente nós também assumimos compromissos, responsabilidades. Porque se a vontade ela nos faz movimentar ou nos estagna, as consequências elas também vão derivar. A espiritualidade, no entanto, diz que quando a vontade ela é manifestada dentro do nosso coração, diante das lutas que se apresentam na nossa jornada, chega um instante que junto da vontade achega-se a coragem. Porque às vezes nós temos vontade, mas não temos coragem para lutar. Às vezes manifesta dentro do nosso coração aquele interesse, aquela vontade de realizar algo, e daí a pouco nós desanimamos, nós deixamos nos envolver por outros convites. Não é raro nós estarmos num encontro como este, em uma palestra, escutarmos alguma coisa que fala fundo ao nosso coração, uma dificuldade que nós estamos vivenciando, um vício, uma imperfeição que temos, e nós temos a vontade, na hora que escutamos, de melhorar. Realmente precisamos melhorar neste ponto, preciso trabalhar este outro ponto, e a vontade manifesta-se. Mas ao sairmos daqui e voltarmos às nossas labutas diárias, logo, logo a vontade passa, porque não tivemos a coragem de encarar o desafio. Porque toda transformação, ela requer de nós coragem, de sair daquele hábito pernicioso. Porque a nossa vida, ela é feita de hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos, diz a benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco. Quando nós percebemos os nossos maus hábitos, é necessário trabalhá-los com vontade e coragem para sair do hábito infeliz para o hábito positivo. Porque a nossa vida é uma viela de mão dupla, onde há a dicotomia do bem e do mal. Porque o orgulho é a falta da humildade, o egoísmo é a falta da caridade, a inércia é a falta do trabalho, o ódio é o amor doente. E quando nós vamos percebendo que ora estamos no lado sombra, ora podemos encontrar a luz, vamos trabalhando por meio da vontade e da coragem para sair dessas experiências e sermos pessoas melhores. A coragem, ela é trazida pelos benfeitores espirituais, também de uma forma muito didática, em um livro pouco conhecido, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, chamado Caderno de Mensagens. E neste livro há uma mensagem específica que fala sobre a coragem da fé. E o benfeitor, na sua sabedoria incomum, ele começa dizendo e nos exemplificando que no mundo existe muita coragem, atos de heroísmo, pessoas que aos nossos olhos são muito corajosas,
Quando alguém, por exemplo, faz um esporte radical, quando alguém corajosamente adentra o mar para salvar a vida de alguém que está afogando, quando uma pessoa se esforça para uma competição, mesmo trazendo dificuldades, quer vencer, se dedica horas a fio para conseguir alcançar o seu objetivo. Tudo isso e muito mais são atos de heroísmo do mundo, considerado coragem. Mas estes atos, eles são muito passageiros, são muito pontuais. Às vezes requerem disciplina, responsabilidade do indivíduo que vai conquistar. Mas depois que conquistou, a experiência passa e o recurso não fica na intimidade do coração, porque as condecorações do mundo, elas são muito passageiras. Hoje nós recebemos o aplauso, amanhã nós recebemos a gargalhada, no outro dia a indiferença. A espiritualidade, no entanto, fala de uma coragem que nós, os seguidores de Jesus, precisamos despertar, que é esta coragem da fé. E ele, o benfeitor Emmanuel, nos traz pontualmente algumas experiências diárias nas nossas lutas do dia a dia, que temos a certeza que todos nós aqui, de alguma forma, vivenciamos, para percebermos que também a coragem na nossa vida é manifestada em coisas muito pequenas, que às vezes nós não nos damos conta. Um exemplo, um dos exemplos que Emmanuel nos traz. A coragem se manifesta quando aquele se cala para alguém que fala mais alto. Todos nós, de uma maneira geral, no sistema educacional que recebemos dos nossos pais, aprendemos desde pequenos que não deve se levar desaforo para casa. Muitos de nós aqui nessa noite somos de uma época em que os nossos pais diziam assim: chega em casa chorando da escola porque brigou com um colega, apanha de novo. Resolva lá a situação ao invés de trazer para casa. Porque a coragem está em enfrentar o outro, em falar mais alto com o outro, mostrar quem tem a força, quem manda. Mas o Evangelho de Jesus vem quebrar paradigmas, vem transformar a maneira com que nós encaramos a vida. E o ato de coragem está em silenciar para com aquele que grita conosco. Quão difícil é, porque nós achamos que devemos pagar na mesma moeda, que é falta de coragem, se nós não lutarmos com palavras para defender aquilo que é a nossa razão, aquilo que nós temos como opinião. E muitas vezes entramos no mesmo desequilíbrio do outro, por causa dessa experiência de acreditarmos que o ato corajoso é de disputar com o outro quem tem mais força. Raul Teixeira, o expositor carioca, hoje ele mora na cidade de Niterói, ele narrou uma experiência muito curiosa a respeito disso. Ele estava no seu apartamento, na cidade onde mora, quando o interfone tocou. Ele foi atender, era um amigo que há muito tempo ele não via. O amigo, então, adentrou o seu apartamento chorando, e Raul ficou muito preocupado. Eles se assentaram à sala, e o amigo disse a Raul: vim aqui para poder te pedir um conselho. Pedir conselho é uma coisa terrível. Todas as vezes que nós pedimos conselho para alguém, nós já sabemos qual conselho queremos receber. Se a pessoa nos disser aquilo que nós queremos fazer, ela é ótima conselheira.
Mas se ela disser aquilo que nós não queremos fazer, aquele conselho não serve. Então nós vamos encontrar alguém que vai dizer aquilo que já nos propomos a fazer, e esse será o bom conselheiro. O Raul disse: conselho eu não dou, porque conforme diz o ditado popular, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Posso te dar uma orientação do que se trata. E ele disse: Raul, eu quero me separar da minha esposa. Raul Teixeira teve um choque. Ele conhecia o casal já há muito tempo, pareciam viver uma vida muito tranquila e harmônica. E então ele perguntou: mas separar da sua esposa? Há quantos anos vocês estão casados? Há 16 anos. E por que quer se separar dela? Porque eu e ela somos incompatíveis. E o Raul Teixeira começou a sorrir. O amigo que estava chorando parou de chorar e disse: está rindo da minha desgraça? Não, estou rindo pelo que você acaba de me dizer. O quê? Que eu e minha esposa somos incompatíveis? Sim, você demorou 16 anos para poder descobrir isso. Posso te fazer uma pergunta? Pergunta o que você quiser. Quando a sua esposa grita com você, o que você faz? Eu grito mais alto ainda, lá em casa quem manda sou eu. Quando vocês brigam e ficam sem conversar, o que você faz? Espera ela pedir desculpa. E quando ela pede você desculpa, é claro que não, fico mais uma semana sem falar com ela, para mostrar o valor do silêncio. Ora, meu amigo, então você e a sua esposa são perfeitamente compatíveis. É por isso que o relacionamento não está dando certo. Ele teve um choque. Você já levou café na cama para sua esposa? O amigo arregalou os olhos e disse: você está ficando louco, Raul. Isso é coisa de mulher. Ela já levou várias vezes o café na cama para mim. Ele era bem machista. Então, a minha esposa, ela é muito interessante. Ela lembra o dia do primeiro beijo. Ela lembra o dia que eu pedi ela em casamento. Ela lembra o dia do nosso casamento. Quer comemorar tudo. Isso é coisa de mulher. E como não era o conselho que ele queria escutar, logo se foi. Passado algumas semanas, Raul Teixeira encontrou com um casal no shopping de Niterói, os dois de mãos dadas, como se fossem dois pombinhos em lua de mel. A esposa que conhecia o Raul veio correndo. Raul, o que você fez com meu marido? Ele disse: não fiz nada. Pois eu vou te contar. Nós estávamos 15 dias dormindo na mesma cama, sem conversar. Não sei como conseguem, mas há muitos casais que dormem na mesma cama sem conversar. Acordei pela manhã, era umas 7h30, uma barulheira na cozinha. Mas eu fingi que estava dormindo, afinal de contas nós estávamos brigados. Às 8h da manhã, a porta do quarto se abriu. Era ele, o meu marido. Trazia uma bandeja, um bule, uma xícara com pires, uma flor de plástico e uns biscoitinhos. Ele colocou a bandeja sobre a cama e disse as palavras mágicas: eu te amo. E quando ele disse eu te amo, eu comecei a chorar. O beijei, falei que amava também, mas quando eu fui tomar o café, era borra pura. Aí nós brigamos. Brigamos porque ele não sabe fazer café. Mas agora eu já ensinei, porque da próxima vez o café vem melhor. Então a recomendação do benfeitor Emmanuel, na manifestação da coragem, é muito mais corajoso quando alguém grita conosco e nós silenciamos, do que berrar mais alto ainda, para mostrar quem tem razão. Mas a coragem, ela também se manifesta quando diante de injúrias, de humilhações, sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores, mantemos na nossa postura edificante. Quão difícil é quando alguém nos injuria,
quando alguém nos humilha, quando alguém nos calunia diante de uma situação que nós sequer pensamos em fazer. E geralmente, quando essas experiências se dão na nossa vida, a nossa primeira atitude é de nos defender. Nós queremos mostrar para as pessoas, por meio de verbalizações, que nós não somos aquilo que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Diz que quem se defende muito tem culpa no cartório. São palavras dos estudiosos do comportamento humano. Não que isso sempre tenha razão, mas justificar-se demais, algo deve estar de errado. Porque o mais importante é nós demonstrarmos por meio das nossas atitudes. Não houve na terra pessoa mais injustiçada e humilhada do que a figura do nosso Mestre Jesus. E ele, em nenhum instante, se defendeu. Mostrou por meio de atitudes. Mais tarde, bem mais próximo de nós, como exemplificação, temos a figura de Chico Xavier, o médium de Pedro Leopoldo e Uberaba, que a seu tempo foi martirizado, foi perseguido por religiões, por familiares, por amigos e até por desconhecidos. E há uma experiência do Chico que mostra a sua coragem diante da vida, quando, ainda morando em Pedro Leopoldo, ele chegou da Fazenda Modelo no final da tarde, e sobre a mesa da sua casa estavam recortes de jornais. Alguns deles, do Brasil inteiro, Chico estava estampado em primeira página, com letras garrafais: Chico Xavier, charlatão. Foi entregue pelo próprio sobrinho. Um sobrinho de Chico Xavier, que frequentava a casa espírita, que passava folhas para ele no momento da psicografia, foi aos jornais e disse para os jornalistas que o seu tio era charlatão, que tudo aquilo era invenção da sua cabeça, que ele decorava as mensagens para depois psicografá-las. E para a mídia, é claro, ter um familiar que entrega o seu próprio era um prato muito cheio. Afinal de contas, a mídia trabalha com o ibope, com os escândalos. E então publicaram em todos os jornais do país. O Chico, que estava acostumado a ser perseguido por todos, quando leu aquelas manchetes, teve o coração marcado pela dor. Porque agora era um familiar, era alguém querido de dentro da sua casa. E à medida que ele chorava, o benfeitor Emmanuel lhe apareceu. Os benfeitores só aparecem na hora errada para a gente, ou na hora certa, para trazer a mensagem. E ele fez uma pergunta muito curiosa para o Chico. Que tens? Como é que não sabia o que ele tinha? Chico estava ali se acabando de tanta dor, e o benfeitor perguntando a ele o que ele tinha. Então Chico ergueu a cabeça e disse: Emmanuel, não vês? Olha o que os jornais estão falando a meu respeito. Calúnias e difamações, coisas que eu jamais fiz. E você gostaria que fosse verdade o que está estampado nos jornais? É claro que não. Por que então o sofrimento? Se são injúrias, conforme você mesmo disse, se são calúnias, por que está sofrendo com a mentira que os outros estão espalhando a seu respeito? Para isso, Chico, só há um remédio: silêncio, oração e trabalho. Vamos trabalhar? E o Chico enxugou as suas lágrimas e corajosamente foi exercer o seu mandato mediúnico. Quem ficou bem? Chico Xavier, que viveu até os 92 anos de idade, deixando um rastro de luz inapagável, ou o sobrinho que, culpado mais tarde, lamentavelmente, buscou o suicídio. Então é muito importante
que nós possamos, na nossa vida, entender os verdadeiros atos de coragem. É um ato de coragem, diz Emmanuel, nós acreditarmos no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo. Parece-nos que a mensagem foi escrita para os dias de hoje. Quando nós lemos jornais, quando nós acessamos o nosso celular, a internet, e vemos a situação que está o mundo, o nosso país, a nossa cidade, todos os dias os noticiários nos falam a respeito de assassinatos, feminicídios, violência doméstica, falando a respeito de corrupção, de guerras espalhadas por todo o mundo. E aos nossos olhos, parece que a terra está um caos. Parece que não há um timoneiro que conduz esse barco, essa grande nau que é o nosso planeta. No entanto, Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, que tudo sabe, que tudo vê, que é o bom pastor, que está a nos conduzir, ovelhas tresmalhadas que somos do rebanho, tem tutelado, tem verificado tudo o que tem acontecido. É preciso nós notarmos se as experiências que nos chamam a atenção não são somente aquelas do mal, da ausência do bem no mundo. Por que será que neste dia, 3 de agosto de 2023, nessa quinta-feira, não houve aqui em Belo Horizonte algo positivo que merece a nossa atenção? Será que não houve ninguém que realizou o bem em alguma parte dessa cidade que mereça ser comentado? Mas o mal é que é dito, o mal que é estampado, porque nós gostamos de ver, nós damos o ibope a ele. O bem não é divulgado, porque quando tem uma manchete pequenina, nós não damos atenção para aquilo. Então é preciso nós medirmos na balança. É a benfeitora Joana de Ângeles quem diz que na terra nunca houve tanto amor. São os nossos olhos que não são capazes de enxergar, porque ficamos ainda presos a situações negativas ao nosso derredor. A coragem está em nós nos movimentarmos para realizar a nossa parte, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Porque não houve também na terra homem mais corajoso do que Jesus de Nazaré. Desceu das esferas sublimes para estar conosco nas trevas da nossa ignorância e vivendo numa época em que Israel estava sob o domínio do Império Romano, transformou vidas, mudou conceitos, pôde estabelecer entre o povo judeu norteios para a iluminação interior, que ficariam para a posteridade, para todos nós. Nós vemos Jesus corajosamente transformando um estrangeiro, um samaritano, em exemplo de caridade, quando contou a parábola do bom samaritano, transformando um sacerdote, um levita, que eram pessoas consideradas iluminadas na época, em sepulcros branqueados por fora e cheios de podridão por dentro. Nós vemos Jesus, esse homem puro, assentar-se à mesa com homens e mulheres considerados de má vida. Aceitou mulheres como suas seguidoras. E foi a uma mulher que ele apareceu depois da sua ressurreição. Ele poderia ter aparecido a tantos homens. A Simão Pedro, que ele havia escolhido para ser a pedra angular do seu evangelho. A João, o apóstolo amado. Ou se escolhesse uma mulher, por que não a sua mãe, que ele tanto amava? Mas escolheu a Madalena, a rediviva, a ex-prostituta, que havia transformado a sua vida por amor a Jesus.
dando a ela o ensejo de trazer à humanidade a maior notícia que já se teve da imortalidade da alma, que ele, levado ao madeiro da cruz, estava vivo, vivia em espírito e comprovava que estava além das experiências carnais no mundo espiritual. Jesus, corajosamente e em silêncio, levou a sua cruz até o fim, até o Monte Gólgota, onde foi crucificado, para nos ensinar a carregar a nossa cruz. Todos nós, indistintamente, temos as nossas cruzes para poder carregar. E elas se manifestam na nossa vida das maneiras mais variadas. No nosso trabalho remunerado, dentro da nossa família, no nosso movimento religioso, na sociedade em que nós estamos inseridos. Mas quando temos a vontade e a coragem diante das lutas, nós também encontraremos a nossa libertação. Porque todos estamos caminhando em direção ao Monte Gólgota da nossa jornada, para que ali possamos também encontrar a nossa redenção, a nossa plenitude e sermos verdadeiramente felizes. Que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer, para que nós consigamos despertar na intimidade do nosso coração essas duas grandes virtudes que nos fazem alçar voos mais altos: a vontade e a coragem. Muita paz a todos nós.